Continuamos com o Prota comentando que havia conseguido encontrar algo através da técnica de avaliação, e a primeira coisa era que a maioria das raposas da ordem natural estavam entre o nível intermediário e o nível alto, mas uma equipe de patrulha com uma grande quantidade de níveis altos ainda não eram páreos para eles, e aquele que deletou Lu Xiyu era realmente forte, e seus instintos diziam isso para ele. No momento que ele usar a técnica de avaliação nessa criatura, ela com certeza seria capaz de identificar a localização do jovem, então a criatura deveria estar em um nível despertado avançado, ou até mesmo deveria estar no nível de um rei. Essa poderia ser a razão pela qual a ordem natural das raposas eram capazes de derrotarem os despertados que estavam em um nível muito mais alto do que os deles. Ao contrário das bestas mutantes, a ordem natural das raposas tinha uma grande inteligência, e eles se destacavam em se disfarçar, o que permitia a eles se misturar facilmente com os humanos e viver entre eles. Mas isso era somente na superfície, e eles sempre iriam priorizar alvos com uma grande força, e também alvos que tinham um grande status social. Os restantes acabariam servindo apenas como fonte de comida para que eles pudessem repor com o tempo, e basicamente isso era uma sentença de morte. Lutar contra a ordem natural das raposas de cabeça erguida era totalmente fora de cogitação. Ainda assim, ele não poderia simplesmente se sentar e assistir as pessoas inocentes morrer, e ele poderia fazer muito mais coisas se ele se tornasse mais forte. Uma semana então havia se passado, e o jovem havia acordado praticamente na madrugada, e parecia que quanto mais forte fosse o físico dele, menor seria o tempo que ele precisaria para poder descansar. Ele treinou seu corpo pelos últimos dias e conseguiu aumentar um nível com isso, e outro treino que ele fez também era para tentar gerar e consumir gemas todos os dias que possíveis, esperando que isso fosse o suficiente para conseguir obter uma gema de força ou talentos antes disso. Mas, ainda assim, uma vez que ele obteve a técnica de avaliação, as gemas que ele gerou depois disso começou a se tornar incolor. Consequentemente, não tinha efeito nenhum em consumir essas gemas incolores, mas naquele dia ele havia finalmente conseguido uma que tinha uma cor roxa. Ainda assim, a cor fazia com que ele realmente perdesse seu apetite somente por olhar para ela, e ele apenas esperava que aquilo tivesse algum tipo de efeito dessa vez. Assim que ele consumiu a gema, ele sentiu algo diferente, e aquela pelo visto era uma gema de nível 2, e como esperado, ele realmente havia desperto um novo talento, e ele iria ser capaz de sair agora e investigar durante a noite graças à sua habilidade nova. Além disso, a habilidade da gema de contrato aumentou de nível também, e ele se perguntou se tinha alguma coisa a ver com seu próprio nível em si. Isso pode significar que toda vez que ele aumentar o nível, ele poderia ser capaz de despertar um novo tipo de talento, e se for assim mesmo, isso acabaria tornando ele invencível com o tempo. Como ele não tinha muito tempo para perder, o garoto achou melhor ir logo para poder treinar naquele mesmo instante, e ativou sua habilidade nova de andarilho noturno. Nesse instante, avistamos o protagonista correndo durante a madrugada, e a visão dele parecia bem melhor agora do que quando estava de dia, e de repente, ele acabou encontrando algum tipo de anel do seu lado. Ao pegar o anel com suas mãos, a habilidade de avaliação dele foi ativada imediatamente, e esse era um anel de assassinato ou alguma coisa assim, e uma vez equipado, todas as formas iriam ignorar o usuário inconscientemente. Despertados que estiverem no mesmo nível ou acima do alto, eram imunes ao efeito do anel, e de repente o Prota ativou um tipo de habilidade de replay novamente. Com isso, ele viu a raposa da ordem natural da Lu Xiyu, enquanto ao outro em sua frente aparentava ser justamente o dono do anel em si, e o Prota se perguntou se esse por acaso era um dos rivais de Lu Xiyu. No instante que o cara foi na direção de Lu Xiyu, enquanto era deletado, o Prota comentou que ela era órfã, e não tinha chance de ela fazer inimigos com a personalidade que ela tinha, então a única possibilidade restante era que existia outros além dele, que eram capazes de ver aquelas criaturas, lutando assim consequentemente contra elas também. Ele acabou avistando uma raposa se aproximando logo depois disso, e essa besta acabou percebendo que alguém realmente esteve por ali, já que o anel acabou desaparecendo. Como não havia presença ali, essa criatura se perguntava como isso era possível, e se eles eram capazes de fugir dele, então com certeza deveria ser um despertado de nível intermediário ou alto. Enquanto a besta saía para poder reportar a sua alteza real, o Prota se perguntou se eles por acaso deixaram aquele anel ali propositalmente, mas seria ainda mais suspeito se ele simplesmente colocasse o anel de volta no lugar que estava, e achou melhor ficar com ele por enquanto. Enquanto o sol nascia, ele disse que o efeito do andarilho noturno e o efeito do anel de assassinato ocultaram completamente a presença dele, e ele não apenas podia aumentar sua força por ele mesmo, mas podia confiar em equipamentos também. Repentinamente, o protagonista ouviu uma voz chamando por seu nome, ficando assustado inicialmente e se perguntou quem estava ali, e essa criatura espectral disse que eles estavam ali, no caso, as raposas, para poder provavelmente deletar o Prota. Ainda era bem cedo e as criaturas por fim estavam ao redor do protagonista, e essa que era a líder perguntou se foi ele, e por fim vemos que o Prota estava para ser deletado nesse instante. No entanto, como
ele ficou completamente quieto na dele sem reação alguma, e se fosse aquele inutilizável que havia corrido antes, ele definitivamente teria pulado na cama e lutado por sua vida. Além disso, a criatura não sentia o anel por ali também. Um lacaio perguntou então por que Sua Alteza não havia apagado o garoto, e aquele humano corria todas as manhãs, mas não naquele dia, o que mostrava que alguma coisa não estava certa realmente, mas a Alteza disse que não era ele. Isso porque ele apenas era um pedaço de comida sem valor algum, e eles simplesmente não deveriam desperdiçar comida assim. E após o tempo, o Prota finalmente havia desperto. Essa passou bem perto, ele comentava, e ele havia esquecido totalmente que ele corria todas as manhãs, e o bom era que ele ordenou a si mesmo para que ele pudesse dormir, e isso não levantou suspeitas. Ele comentou ainda que pensou ter ouvido a voz de sua amiga Su Jin Yao, e pensou se isso era somente sua imaginação realmente, mas o garoto não estava se entendendo mais, já que estava tão sentimental assim, e ele precisava se fortalecer o mais rápido possível, ficando forte o bastante para poder vingar sua amiga que foi deletada da história. Por agora, ele pretendia viver normalmente para não levantar suspeitas das raposas celestiais. E mais tarde, em um tipo de refeitório, algumas garotas comentaram que naquele mesmo dia na cidade encontraram um corpo próximo da academia deles. Até chegaram a pensar que aquele corpo pertencia ao notório cara da Morte Negra, e era o assassino mais top da cidade Pérola. E esse foi aquele que feriu o velho senhor, tornando a ferida do velho incapaz de ser curada. O Prota apenas pensou que esse poderia ser aquele que estava de branco lutando contra Lu Shiyu, e se ela deletou um assassino tão facilmente assim, isso significava que a força dela era ainda mais aterrorizante do que ele pensava de fato. Mas ele se perguntou por que eles estavam exibindo o corpo, e isso poderia ser uma mensagem de aviso para aqueles que fossem contra as raposas celestiais. Eles iriam definitivamente aumentar sua vigilância agora, e ele precisava achar um jeito de encontrar algum equipamento para poder se proteger, e iria verificar depois da classe se tinha algo no ferreiro. Pelo visto, todas as lojas de ferreiros na cidade eram controladas pelas raposas celestiais, e o nível de análise do Prota acabou aumentando por ter analisado 100 vezes, e agora o nível era intermediário. Agora ele poderia ver o potencial de crescimento do seu oponente, e essa raposa estava chamando o protagonista para dar uma olhada nos itens, mas ele recusou imediatamente a oferta, e ele precisava achar um lugar que não estivesse sob o controle deles. Ele acabou encontrando um lugar que aparentava até ser bom, e por fim avistamos um senhor conversando com um rapaz jovem. O mais novo disse, olhando para o velho, que deveria ser difícil, e se ele realmente estivesse disposto a comprar, ele daria a ele o preço mais baixo, mesmo que isso realmente fosse um prejuízo para ele. O velho simplesmente brincou com a cara do jovem, fingindo não ter ouvido o que ele disse, e se ele tinha dito que sua filha estava esperando ele para poder comer. Zangado, ele perguntou se o velho por acaso era surdo dos olhos ou alguma coisa assim, e quem chegou pegando aquela espada foi justamente o Prota, e ele começou a analisar aquela espada também. Apesar do vendedor estar com raiva do que o Prota fez, aquela espada era apenas uma arma comum, e apesar de parecer boa, era simplesmente inútil. Pelo menos era isso que dizia na análise do protagonista. Ele até tentou avisar o vendedor para não fazer nada, pois a espada iria quebrar, mas não deu tempo de terminar a frase, e o pior já havia acontecido. Pelo visto, isso deixou o vendedor irado, dizendo que o garoto havia simplesmente arruinado tudo, e ele perguntou se o Prota por acaso fazia ideia de quem ele era realmente. Ele era um discípulo direto do Mestre Ma, da Academia de Artes Marciais Xingyi, e foi na direção do protagonista para poder acabar com o garoto. E uma coisa que esse cara tinha de fato era velocidade, mas no instante que ele estava para acertar um golpe no protagonista, somente com um tapa ele foi parado imediatamente, e o Prota ainda perguntou se isso era tudo que ele tinha de fato. Esse tal vendedor, que eu nem sei se é vendedor realmente, estava apenas no nível 1 e era mais fraco que o Prota ainda, e ele disse para o jovem rapaz sair dali enquanto ele ainda podia. Por ter virado as costas para seu adversário, o covarde pensou que essa era a chance que ele estava esperando, mas novamente ele foi nocauteado. Com isso, o Prota perguntou quem estava lutando de maneira suja, já que ele tentou atacá-lo pelas costas dessa vez, e alguém chegou dizendo que tinha apenas saído por 5 minutos e o lugar acabou ficando bem movimentado pelo visto. Essa ruiva perguntou se o garoto iria sair dali por bem ou ela teria que mostrar para ele onde ficava a porta, e imediatamente o garoto saiu correndo dali ao ver aquela jovem em sua frente e ainda saiu pedindo desculpas por tudo. No entanto, o protagonista era para ficar ali, isso porque eles precisavam conversar, e o garoto acabou ficando simplesmente sem opções para poder sair dali nesse instante. Se você está gostando e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esqueça de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.